Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre relações duradouras. Mais concretamente sobre os mitos que estão associados às relações de longa duração, os mitos que estão associados às relações felizes e duradouras. O primeiro mito diz que os opostos atraem-se. Muitas vezes ouvimos, não apenas à nossa volta, mas também, por exemplo, nos filmes, na televisão, até na literatura, dizer que as pessoas cujos feitios são aparentemente incompatíveis são precisamente aquelas que mais provavelmente vão viver um grande amor, vão viver uma relação apaixonada e uma relação provavelmente até duradoura, pelo menos do ponto de vista da paixão. Mas será que é assim? A verdade é que a ciência mostra-nos que não são os opostos que se atraem, não são necessariamente também as pessoas iguais a nós, com todos os interesses iguais aos nossos, que são mais provavelmente compatíveis connosco. Na verdade, aquilo que acontece é que há efetivamente uma questão de química. Isto é, nós podemos reconhecer um conjunto de atributos noutra pessoa, podemos até considerar que aquela pessoa fisicamente, por exemplo, nos atrai e ainda assim termos a certeza de que não é com ela que seríamos felizes de um ponto de vista romântico. Por outro lado, há pessoas a quem reconhecemos um conjunto de qualidades de um ponto de vista emocional, são pessoas que reconhecidamente podem ser nossas amigas, mas com as quais dificilmente seríamos felizes de um ponto de vista conjugal. Isto tudo para dizer que é, sobretudo, muito importante que nós nos aceitemos tal como nós somos e que aceitemos os nossos sentimentos. Isto é, na medida em que demos por nós numa relação em que não nos sintamos suficientemente satisfeitos, não nos sintamos vivos, é importante que o reconheçamos, é importante que o assumamos em primeiro lugar para nós e depois para a outra pessoa. Apaixonarmos-nos pode não ser fácil e não é seguramente para todas as pessoas. E aquilo que a ciência nos mostra é que é muito mais provável que uma relação dê certo, isto é, que uma relação seja satisfatória e duradoura, na medida em que nós nos apaixonemos. Isto é, se nós nos casarmos, se nós nos comprometermos com alguém por quem nos apaixonamos, a quem nos sintamos genuinamente ligados, é infinitamente mais provável que aquela relação possa continuar a satisfazer-nos ao longo do tempo. É por isso que é tão importante que, na medida em que demos conta de que uma relação pura e simplesmente não nos faz feliz, dizia eu que é importante que consigamos sair dela, isto é, quanto mais cedo nós nos libertarmos de uma relação que não nos faça bem, maior a probabilidade de mais cedo ou mais tarde encontrarmos aquela pessoa que para nós será efetivamente a pessoa certa. Essa pessoa pode ter um conjunto de qualidades que se assemelhem, no fundo, aos nossos valores, aos nossos princípios, mas terá com certeza também um conjunto de defeitos, um conjunto de características com as quais nós não lidamos assim tão bem, mas a verdade é que nós reconhecemos que aceitamos o pacote, ou seja, que entre as qualidades e defeitos daquela pessoa, a verdade é que nos sentimos felizes. O segundo mito diz que é impossível sermos o melhor amigo ou a melhor amiga da pessoa que está ao nosso lado. A verdade é que a ciência diz-nos exatamente o contrário. Isto é, a amizade é a base de uma relação satisfatória. Mais do que isso, a amizade é a base de uma relação íntima, de uma relação viva. É evidente que a pessoa que está ao nosso lado não pode ser apenas o nosso melhor amigo. É evidente que, pelo menos para a generalidade das pessoas, o cônjuge tem de ser também alguém que nos atraia, tem de ser alguém que nos desafie, tem de ser o nosso amante, muito para lá do nosso melhor amigo. Agora, na medida em que não haja uma relação íntima de um ponto de vista emocional, na medida em que não olhemos efetivamente para a pessoa que está ao nosso lado como a pessoa em quem nós mais confiamos, a pessoa que melhor nos conhece, a pessoa que nós melhor conhecemos, é menos provável que nos sintamos suficientemente seguros, suficientemente conectados a ele ou a ela. Há um dado muito curioso
nas investigações à volta da conjugalidade que nos mostra isto mesmo. Por exemplo, quando nós falamos dos nãos à volta do sexo, isto é, na medida em que, por exemplo, um dos membros do casal mostre claramente o seu desejo, mostre a sua vontade de ter relações sexuais e o outro membro do casal diga não, e isto é relativamente comum e é, por exemplo, ainda mais comum no período pós-parto, a forma como o membro do casal que é rejeitado reage ao não é determinante. E aquilo que a ciência nos mostra é que quando o marido ou a mulher reage ao não com aceitação, ou seja, basicamente dizendo, ok, hoje não dá, vamos fazer outra coisa qualquer, isso faz com que este casal tenha muito mais provavelmente mais sexo e sexo de melhor qualidade. E isto é serem amigos um do outro. Pelo contrário, quando a estes nãos há uma reação mais impulsiva, mais agressiva, no fundo a tal a não aceitação do cansaço ou das emoções da outra pessoa que possam estar associadas a essa rejeição, é efetivamente muito mais provável que haja problemas, que haja conflito, que haja desconexão e que em função disso, também de um ponto de vista sexual, haja aqui uma quebra, haja maior insatisfação. Na prática, aquilo que eu digo sempre é que numa relação afetiva e em concreto numa relação amorosa, nós precisamos, acima de tudo, de sentir que a pessoa que está ao nosso lado se importa, que a pessoa se importa com aquilo que nós sentimos. Então, quando dizemos não, neste caso às relações sexuais, porque estamos cansados, porque não estamos para aí virados, porque estamos preocupados com outra coisa qualquer e a pessoa que está ao nosso lado nos aceita os nossos sentimentos, aquilo que ele ou ela está a mostrar é que se importa connosco, é que se preocupa connosco e não há rigorosamente nada que nos ligue mais a outra pessoa do que essa certeza. A certeza de que a pessoa que está ao nosso lado se preocupa connosco. O terceiro mito diz que as discussões fazem mal a uma relação. A verdade é que, de novo, a ciência e a prática clínica mostram-nos exatamente o contrário. Isto é, as discussões são também uma forma de nos ligarmos. E aquilo que eu quero dizer é que nós revelamos-nos e nós conhecemos melhor a pessoa que está ao nosso lado, também a propósito dos nossos erros. Isto é, quando eu erro e magoo o meu marido, ele tem a oportunidade, entre aspas, de refilar comigo. Ele tem a oportunidade de se queixar, de me dizer, porventura de forma zangada, que aquilo que eu fiz o magoou. E isso vai dar-me a oportunidade de o conhecer, de saber exatamente como é que ele se sente quando eu tenho determinado comportamento. Isso vai dar-me a oportunidade de saber o que é que mexe com ele. E é nessa medida que nós conseguimos construir relações íntimas, relações em que nós nos sintamos genuinamente conectados. É importante que nós aceitemos que todas as pessoas cometem erros nos seus casamentos, nas suas relações. Toda a gente vai fazer porcaria a determinada altura. E a forma como nós respondemos a esses erros pode ligar-nos mais ou afastar-nos. De uma maneira geral, os casais mais felizes, aqueles que conseguem efetivamente construir relações felizes e duradouras, são aqueles que investem ativamente nas tentativas de reparação, isto é, nas tentativas para fazer as pazes. E há um dado ainda mais curioso, é porque, e acho que quase todos nós já sentimos isso, depois de uma discussão, quando nós fazemos as pazes, é como se nos sentíssemos mais vivos do que nunca. O facto de ter havido ali um momento de desconexão, um momento de alguma perda, faz com que, de alguma maneira, o nosso desejo por aquela pessoa aumente naquele instante. E todos os esforços que nós fazemos para, no fundo, para reatar, para fazer as pazes, para seduzir, cortejar, mimar a pessoa que está ao nosso lado, acabam por apimentar a relação, por fazermos efetivamente sentirmos-nos mais vivos. Portanto, também desse ponto de vista, as discussões acabam quase sempre por nos aproximar. O quarto mito diz que não devemos contar tudo à pessoa que está ao nosso lado.
A verdade é que, por um lado, o mistério, a novidade, alguma distância podem ser efetivamente positivos para uma relação. Sobretudo na medida em que estejamos a falar de sermos capazes de continuar a cultivar a nossa individualidade. Agora, isso não tem rigorosamente nada a ver com cultivar segredos, com ocultar propositadamente o que quer que seja da pessoa que está ao nosso lado e muito menos tem a ver com propositadamente não revelarmos os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Pelo contrário, aquilo que toda a investigação nos mostra é que as relações mais coesas, as relações mais vivas, são aquelas em que os membros do casal se revelam exatamente como são, revelam os seus sentimentos com total transparência. Quando nós conseguimos fazê-lo, quando nós conseguimos mostrar a nossa vulnerabilidade e a pessoa que está ao nosso lado nos mostra que quer saber, continua a cuidar de nós, há uma sensação de pertença que cresce e que alimenta as nossas relações. Outro mito diz que nós não devemos mostrar demasiado afeto, quase como se fosse preferível mantermos alguma distância para que a outra pessoa não nos dê como garantidos. Não há qualquer fundamentação para este tipo de argumentos. A verdade é que todas as investigações, toda a nossa prática clínica mostra-nos exatamente o contrário. Isto é, as relações mais felizes, as relações que mais provavelmente vão durar, são aquelas nas quais nós conseguimos mostrar de forma clara, de forma inequívoca e com regularidade o nosso afeto, a nossa admiração pela pessoa que está ao nosso lado. Mais do que isso, aquilo que, por exemplo, a investigação do professor John Gottman, porventura o maior investigador na área da conjugalidade, mostra, é que os casais mais felizes apresentam um rácio de 5 interações positivas por cada interação negativa. Isto é, por cada momento de tensão, por cada momento de desconexão, por cada momento em que algum dos membros do casal de alguma maneira possa sentir-se rejeitado ou magoado, há pelo menos 5 interações positivas. Não são interações neutras, são interações positivas, são manifestações claras de afeto e ou de admiração. Pelo contrário, nas relações em que não haja este rácio de 5 para 1, as relações tendem a estar em maior perigo. Por exemplo, aquilo que esta investigação mostra é que nas relações que estejam à beira de um divórcio não chega a haver uma interação positiva por cada negativa. Isto é, muitas vezes há interações negativas atrás de interações negativas e não há o mimo, o afeto, a admiração em número suficiente. Não há as demonstrações de afeto e de admiração. Aqui há algum tempo, uma psicóloga relativamente conhecida internacionalmente desaconselhava, por exemplo, os casais de fazerem conchinha ao adormecer. Isto é, precisamente para não mostrarem excessivamente o seu afeto, para não haver excessiva familiaridade. Ora, aquilo que a ciência mostra é exatamente o contrário. Por exemplo, só 7% dos casais que não fazem conchinha é que revelam sentirem-se satisfeitos de um ponto de vista sexual. E eu creio que isto é ilustrativo. É muito importante que nós consigamos mostrar aquilo que sentimos pela pessoa que está ao nosso lado com clareza e com regularidade. E eu não me refiro só aos gestos de afeto, às manifestações físicas do nosso amor. Eu refiro-me também à admiração, ao reconhecimento da pessoa que está ao nosso lado. Muitas vezes, em terapia de casal, eu convido os membros do casal a descreverem-me aquilo que os atraiu na pessoa que está ao seu lado no início da relação. As pessoas enunciam um conjunto de atributos, começam muitas vezes pela componente física, mas depois referem-se efetivamente àquilo que as atraiu, aquilo que ainda hoje reconhecem como sendo qualidades importantes na pessoa que está ao seu lado. E, lamentavelmente, muitas vezes aquilo que eu ouço da parte da outra pessoa é:
eu nunca ouvi isto, ou há muito tempo que ele ou ela não me diz este tipo de coisas. É importante que o façamos, é importante que, no fundo, aquilo que vai na nossa cabeça pela positiva possa ser dito. É isso que nos une, e quando nós nos sentimos vistos, quando nós nos sentimos reconhecidos pela pessoa que está ao nosso lado, é muito mais provável que a nossa relação continue a ser uma imensa fonte de satisfação.